Lindezas, nosso tema de hoje é massa muscular e esse tema é para todo mundo. Eu não quero saber se malha ou não malha, não, tá? Massa muscular, você tem. Você já nasce com ela, claro que proporcional ao seu tamanhozico de bebê, né? E aí, massa óssea, sabe? Massa óssea, por exemplo, todo mundo tem, massa muscular também. E aí tem gente, quando vê o tema massa muscular, não, isso é coisa de atleta, isso é coisa de quem treina. Não, isso é principalmente pra quem não faz nada. Que imagina, você não tá nem cuidando, então você precisa ouvir isso mais do que nunca, tá? Então vamos, nós. Seguinte, todo mundo aí tem massa muscular, né? O que é massa muscular? É a composição do seu corpo que é de músculo, de musculatura, tá? Nosso corpo é constituído por N coisas, dentre elas esses músculos essenciais aos nossos movimentos, ó. Só consigo levantar e sentar, mexer aqui, porque aqui tem músculo, ó. Língua, músculo. Alguns músculos a gente não controla, por exemplo, o músculo do intestino não tem controle sobre o movimento dele, musculatura do útero não tem controle sobre o movimento dele, e outros a gente controla. Fortalecimento muscular é importante para qualquer tipo de pessoa, porque como nós queremos estar aos nossos 80 anos? 90. Eu quero viver mais de 100. Então eu penso nisso, porque viver, eu não quero sobreviver depois dos 100 anos, eu quero viver além dos 100 anos. Então, tem uma diferença muito importante: saúde, atividade física, manter a massa muscular, preservar massa óssea, imunidade é essencial para que a gente viva e não sobreviva. Vamos falar disso então? Então vamos lá, senta aí, pega seu café. Falando isso, levando em consideração que a gente quer envelhecer bem, não só bonito, bonito também, mas bem, eu quero agachar, eu quero brincar com os meus netos, ai, consigo imaginar isso. Eu quero fazer minhas atividades físicas, eu quero resolver minhas coisas sozinhas. Eu quero levantar do vaso sem falar, ai, ou precisar de ajuda, amarrar um sapato. É bem mais sério do que a gente imagina. A gente precisa mesmo pensar sobre isso. Então, visto que eu tenho esse objetivo na vida, eu preciso me comprometer, porque de que adianta um objetivo se eu não me comprometo com ele, né? Obviamente, as minhas escolhas. Como estão as minhas escolhas? Estão coerentes com esse objetivo? De fato, eu treino como suplemento, me cuido para isso ou não? Então, é agora que a gente tem que conversar sobre isso, né? Eu não treino, então vai treinar. Elise, mas não precisa. Quem falou? A minha mãe não treinava. E aí? Ela era uma idosa com 50, 60 anos ou ela fazia tudo? Tem gente que faz sem ter treinado, tá, gente? Mas há de convir que estamos falando de uma geração que nunca foi sedentária, que não tinha carro pra tudo, que não era táxi pra tudo, que não tinha, levantava do sofá pra mudar um canal na TV, aliás, muito tempo nem teve TV, né? Que fazia o serviço de casa todos, que levava na escola os filhos a pé, que, cara, é uma outra geração que plantava, que colhia. Não dá pra comparar. Nós somos sedentários demais. E ainda por cima comemos mal demais. Porque também estamos falando de uma geração que, apesar de existir muita pobreza, em muitos dos casos, se a gente for olhar os nossos ancestrais, nossa, na minha família, eu pretendo ser a primeira a ficar rica. Quem sabe eu consigo. Mas não tem pra trás. Então sempre tudo muito escasso. Mas era comida. Era arroz, feijão, mandioca, sabe? A carne que dava, mas tinha comida, muita comida mesmo, sabe, de verdade. Verdura, sempre tinha verdura. Fruta, sempre tinha fruta. Então, tinha refrigerante, quando começou lá, já me lembro de uma época, bem mais pra frente, né, que tinha refrigerante, tinha, mas era no final de semana. E tinha que dividir no copinho, assim, tinha uns copinhos de massa de tomate pequeno. Era aquele copinho, não era cheio, não. Porque na hora que dividia pra todo mundo, não sobrava, né? Então não dá pra comparar com a nossa geração. Não tem condição de comparar. A nossa geração não pode se dar o luxo de não fazer atividade física. A nossa geração não pode se dar o luxo de não suplementar. Por quê? Porque a gente não come verdura, a gente não come legume o suficiente, quando come tá cheio de agrotóxico, tá cheio disso, tá cheio daquilo. Não tem condição. A gente não consegue mais, né? Infelizmente. A gente não come o que a gente planta mais, né? E aí, quando a gente fala de atividade física, a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, qual? Aeróbico, né? Falei errado.
Aeróbico é importantíssimo para a saúde cardiovascular, para tudo isso. Mas você vai precisar fazer exercício de força. Eu não tô desmerecendo todos os benefícios, tá? Dos outros exercícios. Ah, fazer uma caminhada legal. Claro que é, se foi feito para andar. Você anda, quanto você anda por dia? Eu ando bastante, porque eu tenho carro, né? Mas assim, ninguém anda, né? Eu vou pro trabalho, volto pro trabalho, eu vou pra academia, que é em outro bairro, volto da academia, subo, desço, morro. Eu ando. Mas a maioria das pessoas não andam. Então, claro que caminhar é importante. Preferência correr, né? Mas assim, cada momento é uma coisa. Só que não é isso que vai construir a sua massa muscular. E por que eu tô falando de construir? Porque a gente quer vencer o tempo. Vencer o tempo com saúde, né, gente? Assim, sem exageros, tá? Fala isso, fica parecendo uma coisa meio fora da natureza. Eu respeito muito o envelhecimento, muito. Mas vencer o tempo no sentido de ficar o melhor possível, né? Eu não quero ser como a minha avó era com 80 anos. Não que eu fosse uma pessoa sem saúde, minha avó era muito saudável, na verdade. Mas eu quero ter mais massa muscular, mais energia, muito mais vitalidade. Não quero andar devagarzinho, não quero, sabe assim? Não é essa velhinha que eu quero ser. Então tem que construir ela hoje, não é às vésperas, não é com 79 que eu construo ela. E eu não tô desmerecendo os pacientes que chegam pra mim nessa idade, que antes tarde do que nunca. Mas nunca vai se comparar a alguém que começa antes, né? A vida é uma caixinha de surpresa? É uma caixinha de surpresa. Eu posso amanhã ser atropelado e nem chegar lá, ok. Mas enquanto eu puder tomar as minhas decisões para isso, eu vou tomar. O resto já não é, né, da minha parte, da minha alçada. Então, exercício de força, tá? Vai ter que fazer, gente. Vai ter que puxar peso, vai ter que ir na academia. Tem que ser todo dia? Não. Não tem que ser todo dia. Eu faço 4 vezes na semana, mas já fiz uma. Quando eu ganhei minha filha, era uma vez que eu consegui, aos sábados. Era o único dia que eu tinha. E foi, por um tempo. Depois eu passei pra 2. Depois, muito tempo, eu passei pra 3. E agora, recentemente, eu passei pra 4, tá? Então, assim, tem que fazer. Tem que fazer. Ideal é pelo menos 3, tá? Eu gosto do número 4 porque 4 é a maioria. Você tem 7, semana tem 7 dias, 4 é a maioria, eu me sinto mais empoderada, assim, tomando mais as rédeas da coisa. Mas tá ótimo 3. Então, aceita isso que tem que fazer, tá? Não sei se hoje, se mês que vem, não sei, sua rotina, mas no momento vai ter que chegar. Não espera tá com 50 anos pra fazer. Pode, mas vai ser melhor agora, né? Apesar de ter um monte de gente que já passou dos 50, mas assim, agora, não espero 70, tá? Isso vai sempre valer pra frente, né, gente? Porque a vida tá aí. E a segunda parte importantíssima é que não vou me cansar, vou dizer isso incansavelmente. Toda mulher acima de 40 anos e pessoas que treinam têm que comer proteína em todas as refeições. E todas as refeições não é almoço e jantar, amor. Não é almoço e jantar. É café da manhã, almoço, lanche e jantar. E, dependendo do caso, a gente coloca 2 lanches, coloca pré-treino, mas aí é individual, né? Na hora de a gente calcular. Aqui não é individualizado. Aqui eu não tô calculando, eu tô falando básico, pra você não errar no básico. Depois, quando você for numa consulta comigo, aí eu vou te dizer, olha, essa quantidade aqui tá muita, a quantidade tá pouca, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas o básico, toda refeição tem que ter. O que é proteína, gente? Ovo, carne. Só ovo e carne. Ah, mas queijo tem pouco de proteína, mas é gordura. Não é pra encher. Pra você chegar na quantidade ideal de proteína para uma refeição queijo, você tem que comer muito queijo. Se você comer muito queijo, vai ter 1000 calorias. Aí ferrou. Aí você engordou. Entendeu? Tem condição. De bater meta com ele. Então, é isso. E tem suplemento, se for preciso. Se for preciso, whey protein. Não tem que ter medo de tomar whey. Eu não tomo. Na minha dieta não tem. Eu não tenho pote de whey na minha casa. Eu tenho sachês que eu uso de vez em quando. Sachês. Eu não uso. Por quê? Porque eu amo comer, gente. Mas eu não troco comida por nada. Eu levo arroz com ovo. Eu levo frango com mandioca. Eu levo tudo isso. Aí, Elisa, mas a gente não faz dieta vegana? E aí? Proteína vegana, existem várias. Quando a gente faz uma dieta de 3 a 7 dias, não precisa preocupar com isso, gente. Não precisa preocupar. Ninguém vai perder massa muscular. Mas quando a pessoa vai se tornar vegana, aí o buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Seríssimo, inclusive. Tá? Mas tem como. Só que dá mais trabalho, muito trabalho. E tem proteína vegana. Tá? Hoje em dia o mercado tá cheio de coisa boa, inclusive. Eu até comprei pra minha semana do Plant-Based. Mas é isso. Então eu não uso whey, mas eu comprei 3. Tá? Só pra me ajudar a bater minha meta. Mas poucos dias assim não contam, tá? O que importa é mesmo na rotina. Então, primeira coisa, aceitem. Tem que ter exercício de força. Segunda coisa,
tem que ter proteína em toda refeição. Aí depois, pô, cheguei, ó, eu, Elisa, tô aqui com meus 60 quilos. Se eu quiser evoluir, aí eu tenho que evoluir minha dieta. Tem que calcular. Eu tenho que rever alguns detalhes. Mas a base tem que estar sendo feita. Essa é a base. Massa muscular. Massa muscular, gente, não é só pra ficar fortão. Ah, uma tora de coxa. Eu gosto da tora de coxa. Mas é 10 anos que eu malho, outra história. É pra você ficar com o corpo legal, desenhado, assim, bacana, né? Durinho, assim, tudo durinho, firminho. Não precisa ser duro, igual rocha, firminho. Isso significa estética legal? Significa, isso é ótimo. Mas também significa que tá tudo protegido. Você tá protegendo suas articulações, seu joelho, você tá protegendo seus ombros, tá tudo protegido. A massa muscular tá lá. Se você cai, cara, pega uma pessoa que toma tombo. Acima de 50, não precisa ser velhinho, não. Acima de 50. Toma um tombo quando tem massa muscular. Como é que fica? A pessoa que não tem, cara, como é que sofre com tombo? Nem quebrou nada. Só aquele tombo, só que de dor, de machucar. Frágil. Frágil, tá tudo frágil. Tá tudo bambo. Né? Sem falar que gera também uma flacidez muscular aí. Que não é o tema aqui, mas que existem 2 tipos de flacidez, só pra gente resumir. De pele e de músculo. De pele a gente trata com a ortomolecular. De músculo, só ganhando músculo. Só enrijecendo o músculo. Ok? Então, tem que ter exercício de força. Segundo, tem que ter proteína, amor. Não tem outro caminho. É esse. Tá bom? Muita comida de verdade, de preferência. Na ausência dela, na correria, no fato de não gostar, não conseguir em algum horário. Tem muita gente que, ai, de manhã não dá. Suplementa. Tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo.